Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre velocidade média. A velocidade média é um cálculo entre a relação da variação da posição que você tem em relação à sua variação de tempo. Não importa se você ficou parado, se você teve que dar uma pausinha nesse movimento. A ideia é que a velocidade média só precisa de duas medidas. Qual que é a sua posição inicial? Qual é a sua posição final? Qual é o seu tempo inicial e qual o seu tempo final nesse percurso? A partir daí, a gente pode calcular a velocidade média de um corpo. Veja a representação. Velocidade média, eu tenho aqui um pequeno trecho, onde eu tenho uma variação de posição e uma variação de tempo. O corpo começa no tempo inicial igual a 0 e percorre um trecho até um tempo igual a 1. Ok? Então ele vai ter uma variação que eu vou chamar de ΔT1. Então a velocidade dele, que a gente vai chamar de velocidade média, é a variação dessa posição, quanto que ele percorreu nesse trecho, e o tempo que ele levou para percorrer essa distância. A partir daí, a gente pode dizer e calcular a sua velocidade média. Mas espera aí, professor, por que chama de média? Porque a gente não tem certeza do que aconteceu no meio do caminho. Ele pode ter parado em um determinado momento, ele pode ter reduzido ou aumentado a sua velocidade, então a gente não consegue descrever o que aconteceu no meio do caminho. Isso também não vai importar pra gente quer saber a média, certo? E quando a gente vai fazer a média, então, a velocidade média, a gente precisa só do início e do fim desse sistema. Tranquilo? O grande problema para o estudo de velocidade média está na seguinte relação. Se eu percorro diversos trechos de uma viagem e quero saber a relação das velocidades médias em cada um desses trechos, como que eu faço esse cálculo? Então perceba o seguinte, eu dividi aqui o trecho em três partes, ΔS1, ΔS2 e ΔS3, ok? Eu posso calcular separadamente a velocidade média de cada um dos trechos. Velocidade média em 1 é o ΔS1, que é a posição final menos a posição inicial, dividido pela variação do tempo, que é tempo final menos tempo inicial. Ok? Então vai ser V2, ΔS2 sobre ΔT2. A gente também pode calcular o terceiro trecho. Posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial, a gente tem a velocidade média 3. Caso, e somente neste caso, então eu vou começar com você falando deste caso especial. Caso essas variações de tempo sejam todas iguais, eu posso fazer com que a velocidade média se torne a média das velocidades, mas somente neste caso, quando a variação do tempo é igual, ok? Aí a gente pode calcular então que V1 mais V2 mais V3 e dividir por 3, como se a gente estivesse fazendo uma média, tá? Mas você vai me perguntar assim, professor, se os tempos forem diferentes, se os tempos forem diferentes, aí eu vou dizer o seguinte para você, não confunda a velocidade média com a média das velocidades. Isso não vai rolar, ok? Então a gente vai ter que verificar o que vai acontecer. Então se o tempo dos trechos forem diferentes, velocidade média não será igual à média das velocidades. E aí a gente vai ter que estabelecer um outro padrão de resolução. Como fica então? Veja aqui no exemplo como que a gente vai trabalhar nesse caso. Pessoal, para a gente começar então a discutir esse modelo de velocidade média e média de velocidade, a gente vai ter que fazer o seguinte, olha só, a gente vai partir de um exemplo, ok? Eu tenho um veículo que ele vai de uma cidade A para uma cidade B. Distante essas cidades, 200 km uma da outra. A nossa ideia é particionar essa viagem em dois trechos. Então o veículo faz um primeiro trecho, que é metade dessa distância, 100 km, com uma velocidade de 50 km por hora. E depois ele faz o segundo trecho a uma velocidade de 100 km por hora. Então esse vai ser o nosso exemplo, ok? Como resolver isso? Os tempos são iguais? Então essa parcela, esse entendimento desse exercício vai partir da ideia se esses tempos são iguais ou não. Vamos dar uma arrumada aqui para a gente começar a nossa correção desse problema e você entender que velocidade média e média de velocidade são elementos extremamente diferentes. Vamos ver? A nossa ideia, gente, é verificar se esses tempos são iguais ou não.
Como que eu verifico se esses tempos são iguais? Eu vou jogar na equação de velocidade média e vou ver o tempo que ele leva para percorrer o primeiro trecho, o tempo que ele leva para percorrer o segundo trecho. Então vamos lá. A equação de velocidade média é que a velocidade média é a variação da posição pela variação do tempo, certo? Então vamos calcular aqui, velocidade média 1. A velocidade média 1 vai ser a variação de posição que foi 100 km, dividido pelo tempo que foi de... não sei. É isso que eu quero saber. Mas qual que é a velocidade média 1? Ah, a velocidade média 1 foi 50 km por hora. Então eu substitui aí, ó, 50 km por hora. Dica, tem esse zero aqui, a gente pode cortar esse zero antes de começar o cálculo. Facilita pra gente. Passa esse t multiplicando. A gente joga um aqui, ó, e faz regra de 3. Vai ficar 5t1 é igual a 10 vezes 1, 10. t1 é igual a 10 dividido por 5. t1 corresponde ao tempo de 2 horas. Então, eu vou jogar aqui, ó. O T1 dele foi de 2 horas, certo? Vou apagar aqui, ó. E vou jogar T1 igual a 2 horas. Então, esse foi o tempo para percorrer o primeiro trecho. Se a gente fizer a mesma equação para o segundo trecho, a gente vai ter o seguinte. Bom, velocidade média dele ali naquele trecho foi de 100, que é igual a variação de espaço que foi de 100 dividido pelo tempo 2. Põe um aqui embaixo, pode cortar o zero como a gente fez no problema anterior. Multiplica aqui a regra de 3, vai ser T2 vezes 1 dá T2 e 1 vezes 1 dá 1. Os tempos são iguais? Não, os tempos não são iguais. Neste caso, para você descobrir qual a velocidade média, você vai fazer o seguinte, a velocidade média final. A velocidade média final desse corpo é dada pela seguinte equação. Velocidade média é igual a variação de posição pela variação de tempo. Ué, professor, é a mesma equação? Sim. Só que agora a velocidade média vai ser dada pela variação de posição total, que foram 200 km. 200 km. E o tempo total, que foi um tempo de 3 horas. Então ele percorreu 200 km num tempo de 3 horas. Aí a gente calcula a velocidade média, certo? 200 dividido por 3, vamos fazer aqui o rascunho rapidinho. 200 dividido por 3 dá 6, baixo o zero, dá 6 novamente, sobra 2, baixo o zero, dá 6, vai dar aproximadamente 66,6 km por hora, certo? Então, dessa maneira que a gente vai resolver a velocidade média quando os tempos são diferentes. Caso os tempos sejam iguais, como a gente já disse anteriormente, aí você vai trabalhar com um sistema, como a gente pode dizer, que é calcular a média das velocidades. Verifique como que dá diferente. Se eu tivesse feito a média das velocidades aqui, a média das velocidades, eu chamo de MV, isso aqui daria o quê? Seria V1 mais V2 dividido por 2. A média das velocidades aqui, gente, vai ser 100 mais 50, que dá 150, dividido por 2. Isso equivale a 75 km por hora. Olha como que o resultado é bem diferente do resultado real que a gente tem. Então toma muito cuidado em relação a isso. Em velocidade média, que é a variação de posição pela variação do tempo, que a gente já discutiu, a gente tem que fazer, se os tempos forem diferentes, encontrar o tempo total do percurso, encontrar a distância total percorrida para aí sim calcular a velocidade média. Agora, se os tempos forem iguais, você é repetitivo nisso, aí você calcula a média das velocidades. Beleza? Pessoal, espero que você tenha compreendido essa aula, espero que você tenha gostado e vamos lá fazer os exercícios. Um abraço e até a próxima aula.